Fala galera, beleza? Pois bem, esse vídeo aqui é muito importante, já estava a fim de falar sobre esse assunto há muito tempo, tá bom? Que é a respeito de uma pessoa chamada Paulo Freire, tá? Antes que você se pergunte, você que não me conhece, que não conhece o canal, eu sou um nacionalista, tá? Aos moldes do Dr. Enéas Ferreira Carneiro. Não sou nem de direita nem de esquerda. Antes que você venha me chamar de comunistinha e coisa do tipo, tá bom? Nós vamos aos fatos nesse vídeo, tá? Eu vou tentar cortar ele para ficar mais dinâmico possível, tá? Mas eu vou gravar ele numa paulada só. Eu vejo muitas pessoas falando de educação e nunca educaram ninguém. O Dr. Enéas falava assim: eu não entendo como que alguém que nunca educou ninguém, não é formado em nada, em nenhuma área de educação, pode falar de educação. O Dr. Enéas não entendia isso e eu menos. Eu costumo dizer isso, não entendo. Porque essas pessoas estão totalmente fora da realidade, não conhecem nada educacional no Brasil, mas gosta de dar os seus pitacos. Causando assim muita falácia, muita mentira a respeito de algumas coisas, e alguns mentecaptos fazem o quê? Adotam isso que eles falam como verdade desses pseudos intelectuais e colocam isso de maneira exposta, né? Proliferando esse monte de mentira, principalmente do que falam sobre Paulo Freire, sem entender o contexto e principalmente sem nunca ter lido um livro do Paulo Freire. E olha que tem muitos. Quando alguém vem falar para mim que a culpa da educação brasileira estar deste jeito é culpa do PT e Paulo Freire, eu já sei que essa pessoa nunca leu um livro do Paulo Freire, não conhece Paulo Freire, não sabe absolutamente nada das questões das mazelas educacionais no Brasil. Para começar já com o pé na porta. Quando você coloca a culpa da educação no Brasil está desse jeito fragmentada, no PT e no Paulo Freire, ignorando que a educação vem sendo deteriorizada desde o fim do Estado Novo, de Getúlio Vargas, é uma ignorância muito grande. Né? Você colocar a culpa em um partido e uma pessoa, não estou aqui defendendo o PT, porque o PT não colaborou também com a educação brasileira. Fez alguns ajustes ali no salário dos professores, construiu algumas escolas, mas isso não basta. Não resolveu a situação educacional brasileira legal e tal. Não fez isso, tá? O PT não fez isso. Então eu não estou defendendo o PT, tá? Mas colocar tudo a culpa no PT e no Paulo Freire, que já existia problemas antes do Paulo Freire nascer na educação brasileira, é no mínimo desonestidade intelectual ou muita burrice mesmo. Eu já ouvi gente dizendo que Paulo Freire como que ele era o patrono da educação brasileira, é ele que faz as matérias, que escreveu as matérias de história que a gente explica nas escolas, né? Eu sou um professor de história, dou aula em duas escolas estaduais, né? E não foi Paulo Freire que escreveu a história do Brasil e do mundo, não. E tem gente que acha que foi o Paulo Freire que escreveu, ou se não que mandou dizer certas coisas que estão no livro de escola, porque só o Brasil Paralelo sabe da história do Brasil. Aliás, o próximo vídeo vai ser sobre o Brasil Paralelo, tá? Quero falar desse negocinho chamado Brasil Paralelo no próximo vídeo. Mas enfim, tem uns idiotas que falam sobre isso. Mal sabem eles que quem faz o quê? Que quem distribui o material, o conteúdo didático é o MEC, tá? E a CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, tá? E o MEC, que é o Ministério da Cultura e Educação, tá? Educação e Cultura, perdão. Né? Não foi o Paulo Freire que fez isso. Né? O Paulo Freire, o que é o Paulo Freire? É um método de ensino para os professores passarem para os seus alunos. São métodos de ensino. Você pode ou não adotar os métodos do Paulo Freire se você quiser ou não, você professor. Não você, aluno, ou você que gosta de criticar a educação sem ser um educador. Você está entendendo? Paulo Freire, ele desenvolveu várias metodologias de educação. Ele não desenvolveu a matéria, o que é para ser passado. Assim como Piaget, Monteiro Lobato, Enéas Carneiro. Eles têm as suas particularidades de métodos, mas no Brasil não há uma padronização de métodos para se aplicar. O professor usa qual ele quiser. Aliás, esta era uma das críticas do Dr. Enéas. Ele queria uma padronização, mas desde que o quê? Senão eu seria contra uma padronização, porque eu gosto de ser livre para aplicar as minhas aulas. Eu uso o método do Piaget, que é um método construtivista, com as criancinhas mais pequenas,
Eu uso o método Paulo Freire em algumas coisas questionadoras que eu já vou falar aqui a respeito, para se tratar do ensino médio, e eu também uso o método Enéas Carneiro, que é primeiro você aprende, depois você debate. Ou seja, eu não faço os alunos se questionarem antes de eles aprenderem a matéria, não. Eu não passo o método Paulo Freire para frente do método do Dr. Enéas. Dr. Enéas dizia, como que eu posso falar, discutir? Um aluno quer discutir na sala de aula, Dr. Enéas disse em entrevista, Revolução Francesa, e nunca leu Jean-Jacques Rousseau. Como que o cara quer falar de Revolução Francesa se ele não entende nem Jean-Jacques Rousseau? Nunca leu. Ou seja, primeiro você aprende, depois você debate. Primeiro você escuta o professor, depois você debate. Ou seja, eu uso esse método Enéas Carneiro e depois eu também uso o método questionador do Paulo Freire, assim que o aluno aprendeu, para ele poder ter um senso crítico. Mas eu já vou falar mais a respeito disso. Eu sou contra a padronização da educação se ela não tiver o quê? Uma revisão. Porque a sociedade ela evolui e a tecnologia vem. Então não dá só para ficar num método de 1930, 40, 50, sendo que a sociedade já respira um ar diferente, as coisas são diferentes, a linguagem vai mudando, as culturas. Então é preciso sempre revisar os métodos de ensino. Eu não sou contra a padronização, desde que haja revisão, principalmente com as questões de avanço tecnológicos. Por exemplo, o método Paulo Freire, ele é utilizado e estudado mundo afora, principalmente nos países da Europa. Tá? Há prêmios, até mesmo, a respeito das metodologias do Paulo Freire, há homenagens, há estudos. Tá? Lá fora, eles valorizam muito mais Paulo Freire do que a gente valoriza aqui dentro do Brasil. Tá? Por exemplo, na Alemanha, onde os nazi-pardos adoram exaltar esse país, né? E devem estar odiando este vídeo, óbvio. Né? O que aconteceu na Alemanha? Na Alemanha, o método Paulo Freire é utilizado, principalmente para os refugiados, há muita matéria falando a respeito disso, e para aqueles que são portadores de Alzheimer. Tá? É muito elogiado o Paulo Freire também na metodologia de ensino de alfabetização para adultos. Na Suécia mesmo, tá? Ele é muito utilizado, o Paulo Freire é muito utilizado no ensino fundamental. Ou seja, vários países de primeiro mundo utilizam o método Paulo Freire na educação. Ou seja, Paulo Freire não está ligado à educação brasileira no conteúdo, mas sim no modelo de métodos educativos. Aí você vai falar assim, pô, Fabinho, mas afinal, então por que Paulo Freire é tão criticado? Qual será a estirpe que critica o Paulo Freire? Você já parou para pensar nisso? Porque quando você defende alguma coisa de Paulo Freire, o que eles vão te chamar do quê? Primeira coisa, comunista, socialista, esquerdista, marxista, leninista. E é porque eles querem fazer o quê? Fundamentar o argumento deles, tentando te ofender, falando que você só defende isso porque você é um esquerdista. Tá? Eles querem dizer isso, coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Tudo bem que a esquerda defende, mas também a esquerda progressista, elas também criticam o Paulo Freire. Porque uma das críticas da esquerda progressista, por exemplo, é que Paulo Freire usava muito... Ele falava muito no masculino, ele não falava muito no feminino. Então, o que acontece? A esquerda também não gosta muito do jeito que ele escrevia. Então não vem querer falar que é de esquerda, Paulo Freire é esquerda, esquerda, esquerda. Não, nada a ver. Nada a ver. Não é bem isso, não. Isso significa que você não leu nenhum livro do Paulo Freire. Nenhum. Eu que fiz pedagogia, eu li. Tá? Eu sou formado em história também. Aliás, exerço essa profissão. Estou exercendo essa profissão. Aí você vai falar assim, mas por que, Fabinho, então estão aí falando mal assim de Paulo Freire? Já que você falou que é um método, usa quem quer e tal, ele não é padronizado no Brasil. Por que ele é tão demonizado? Eu vou explicar o contexto agora. Agora você vai entender porque o Paulo Freire é demonizado, assim como o João Goulart, que eu fiz uma live de, se eu não me engano, deu umas 2 horas de live aí com o Antônio David a respeito do João Goulart, que era um nacionalista trabalhista do Brasil. Foi o último presidente. Ah, não, foi o Geisel, né, que foi o último presidente nacionalista. Já era a ditadura militar. Mas antes do Geisel foi o João Goulart, um nacionalista. Mas por que então, Fabinho? O que aconteceu que estão demonizando? Onde começou essa história de demonizar o Paulo Freire? Eu conto. Na época do João Goulart, o João Goulart queria erradicar, ele queria acabar com o analfabetismo brasileiro. Ele tinha um projeto para acabar.
para todo mundo ler e escrever. Por quê? Porque com os avanços tecnológicos, né, das revoluções industriais e da industrialização e a modernização de Getúlio Vargas e até mesmo Juscelino Kubitschek aqui no Brasil, a elite, nossa elite que sempre foi uma elite mais pro lado agrário, que estão ligados com oligarquias e elite lá do sistema financeiro internacional, tudo ligado com oligarquias lá de fora, e é por isso que eles querem a todo custo destruir a indústria nacional. O doutor Enéas falava contra a privatização das coisas, sempre foi a elite agrária que quis isso. Você pode perceber que eles querem entregar a indústria nacional, e o doutor Enéas sempre combateu isso. Sempre. E com isso veio o projeto do João Goulart era para alfabetizar essas pessoas, porque não é porque ele era bonzinho também e tal, que legal, vou só alfabetizar. Mas é porque era uma necessidade também. Porque com os avanços tecnológicos não dá para ter um povo ignorante para exercer as atividades necessárias. Você está entendendo? Então era preciso erradicar, tá, totalmente a analfabetização no Brasil. E a elite agrária sempre foi contra isso. E começaram a demonizar o Paulo Freire, porque Paulo Freire fez algo histórico. Ele pegou mais ou menos um grupo de 100 pessoas que cortava cana, que nunca tinha visto papel e caneta na vida. E em 40 dias, ele alfabetizou plenamente, repito, plenamente essas pessoas. Há também alguns indícios históricos que teve alguns alunos que em 45 horas já conseguiram ser alfabetizados. Nunca viram papel e caneta na vida, cortadores de cana. Isso para o Brasil que prega um trabalhismo escravista que a gente tem, que você não vai se aposentar nunca com reformas trabalhistas tirando o seu direito, te fazendo de escravo, com reformas, né, da Previdência, que não vai deixar você se aposentar. Para isso, a educação é terrível, não pode, porque eles querem destruir, deixar o povo burro. Aí você vai olhar quem é que critica Paulo Freire. São aqueles que defendem as oligarquias, elite internacional, que defende privatizações. São os liberalecos. É a turminha do Brasil Paralelo. É o Olavo de Carvalho. E por que será que o doutor Enéas nunca criticou Paulo Freire? Porque o Paulo Freire não é padronizado no Brasil o método de educação dele, meu filho. Então não venha falar que a culpa é do Paulo Freire. O doutor Enéas era educador há mais de 20 anos na época que ele falou isso. Como o doutor Enéas está falando de padronização, ele podia ter falado de Piaget, ele podia ter falado do Monteiro Lobato, ele podia ter falado de um monte de gente, do Paulo Freire. E por que ele não falou? E tem projetos educacionais e até mesmo de métodos. Está lá no Projeto Nacional 1994, 1998 e em diversas entrevistas, que dá para eu trazer até aqui no canal. Ele teria uma ótima oportunidade para meter a lenha no Paulo Freire. E não fez isso por quê? Procura no YouTube, vê se você acha. Você não vai achar. Porque não é padronizado no Brasil. E é até mesmo uma crítica do Dr. Enéas, que a educação não tem um método padronizado. Mas, como eu disse, tem que ser sempre revisionado, de acordo com as mudanças sociais. Ou seja, você pode perceber que a elite agrária brasileira, totalmente ligado com a elite lá fora, eles não querem que países abaixo da linha do Equador seja de primeiro mundo. E o Brasil tem potencial para estar lá em cima, cara. Você sabe disso, meu irmão. Tem potencial para ser país primeiro mundo, para bater de frente com a Alemanha, com a Noruega, com os Estados Unidos, com o Japão, com a Inglaterra. Mas ele está abaixo da linha do Equador e não é interessante para aqueles que estão na cabeça do sistema financeiro internacional, no consenso de Washington, do diálogo interamericano, que o Brasil se desenvolva dessa maneira. Então, quando se fala em educação libertadora, em pedagogia do oprimido, coisa do tipo, que eu li, mas na certa, você que gosta de falar um monte de besteira, não leu e não é um educador, não sei nem por que fala de educação, sem educar alguém, né? O que os liberais falam quando você fala de educação? O doutor Enéas falava, eu sou um educador. Eles falam, não, professor não educa. Professor é para passar conhecimento, quem educa são os pais. Isso é uma mentira, você não sabe o que é educação. Quando o cara fala isso, ele não sabe o que significa educação. Ou seja, resumindo, Paulo Freire ele queria formar um cidadão. Ele não queria o quê? Ele quer um cidadão questionador, que ajude até mesmo no desenvolvimento da indústria nacional do seu país.
Ou seja, ele não quer que você seja um mero apertador de botão que fala sim senhor, sim senhor, sim senhor. Ele não quer isso. Ele nunca quis isso. Então é muito falho quando você fala que Paulo Freire, ou que a educação, melhor, quando você fala que a educação serve para só levar o cara ao mercado de trabalho. Saiu da escola, vai fazer alguma coisa para entrar no mercado de trabalho. Não é só isso, educação. Você tem uma visão muito rasa do que é educação. E, aliás, formando um bom cidadão, Paulo Freire falava isso, que formando um bom cidadão, ele forma também um bom trabalhador, uma boa pessoa que desenvolva o seu país na área industrial, na área trabalhista, de todas as maneiras. Não apenas um mero apertador de botão que recebe ordens, que é o que a maioria do povo faz. Eu chamo essa turminha, eu não, né? Até mesmo a teoria marxista, científica, etc., chama essa turminha de lupenproletariado. Mas você adora também criticar Marx sem ter lido. Não que eu vou defender Marx aqui, não, porque eu sou nacionalista também. Né? Não que eu esteja defendendo Marx, etc. Né? Acho muitas coisas de Marx interessantes, sim. Né? Eu li Marx e achei muita coisa válida ali. Né? Assim como eu li, por exemplo, vários filósofos, etc., que têm um pensamento um pouco mais liberal, eu achei algumas coisas interessantes. Né? Não pego isso pra mim porque não acho legal, ainda mais por eu ser um nacionalista, não bate as ideias. Mas a partir do momento que você demoniza 100% uma obra, significa que você não leu ela. Você ouviu alguém dizendo alguma coisa. Né? Ou você não entendeu absolutamente nada e está falando um monte de merda. Essa aqui é a verdade, né? Então, Marx, a teoria, né, marxista chama essas pessoas de lupenproletariados. E eu concordo com essa teoria. Né? São pessoas que não têm uma consciência de classe social. Ela só está ali para apertar botão, receber ordens e falar sim senhor, não senhor, só isso. E ainda luta para que tirem os seus direitos numa reforma trabalhista. Ainda luta para não se aposentar com reforma, né, da Previdência e coisa do tipo. Aí eu acho um absurdo quando essa turminha de Brasil Paralelo, esse monte de lixo liberal, vem falar que a educação brasileira é extremamente de extrema esquerda, extremamente esquerdista. Você não vê as pessoas revoltando por salário mínimo. Aqui as pessoas aceitam trabalhar por salário mínimo, coisa que foge da ótica esquerdista. É verdade, da extrema esquerda. Você não vê as pessoas negociando na hora de assinar um contrato sob a ótica leninista. Você não vê. Como vai falar que a educação e a sociedade é formada através de esquerdistas? Você não vê. Você só vê o bando de lupenproletariado aceitando as regências neoliberais para a sua vida. E te escravizando como sempre. Você só vê um conformismo enorme. E a difusão, né, difundindo as ideias de pessoas mentecaptas que servem à elite, você acredita. Você critica filósofos, escritores, pedagogos, gente da educação, pessoas importantes, sem ao menos ler o mínimo. Quer um exemplo disso? Danilo Gentili. Cara, ele passou uma vergonha terrível. Terrível. Aquela vergonha alheia que eu olhei e falei, meu Deus, eu não queria estar na pele dele. Me deu vontade de me enterrar na terra, fazer que nem avestruz, colocar a cabeça embaixo da terra. Me esconder de tanta vergonha alheia que eu fiquei. Quando perguntaram pra ele, mas por que lá no programa Provocações, né? Mas por que você não gosta de Paulo? Por que você critica ele? O que você tem contra ele? O cara não sabia responder. Travou. Falou meia dúzia de merda lá, ficou feio, horrível. Então, assim, entendeu o que eu quis dizer nesse vídeo? Passar nesse vídeo? Não sou nem um esquerdista, nem um direitista. Só estou falando os fatos. Há muitas críticas contra o Paulo Freire na direita e na esquerda. Tá? Então, enfim, galera, resumidamente é isso. Espero ter colaborado com o seu conhecimento. Espero que tenha te ajudado a você não sair falando um monte de besteira. Tá? E outra coisa, os comentários são, entre aspas, livres aqui, entre aspas. Porque se você vir querer falar, fazer aqui nos comentários um desserviço à sociedade falando um monte de merda, eu vou te bloquear e você não vai mais ter espaço nesse canal. Quer discordar, quer falar a sua visão, é um educador, educou alguém, vem aqui e comente, não tem problema nenhum. Pode discordar de tudo que eu falei, desde que tenha muita base nisso, no que está falando. Desde que seja um educador, desde que seja uma pessoa que saiba o que está falando, sem desrespeitar. Porque senão você vai ser bloqueado desse canal. Aqui não é a casa da sua mãe, tá? Eu não me importo com isso. Não me importo com os haterzinhos nazipardos que vêm aqui no canal dar dislike. Antes de começar o vídeo, ou quando começa, os caras são tão fiéis, cara, que bateu a notificação, eles entram no vídeo, dá o dislike e sai fora.
Mal sabe os idiotas que estão dando uma view pra mim, tá me ajudando a levar meu conteúdo para mais pessoas, dando mais notoriedade para mim. Mas é isso, galera. O conteúdo é esse. Próximo vídeo eu vou falar a respeito do Brasil Paralelo. Até o próximo vídeo.